Em meio à névoa matinal que cobre a cidade eterna de Roma, uma profecia antiga volta a ecoar com força. Escrita há quase 1000 anos por um arcebispo irlandês em transe espiritual, ela traça o destino de todos os papas da Igreja Católica, até o último. E agora, com a recente morte do Papa Francisco, o mundo inteiro se pergunta: a profecia se cumpriu? Estaríamos às portas do fim? São Malaquias, arcebispo de Armagh, viveu no século XII. Em 1139, durante uma viagem a Roma, teria tido uma visão extraordinária no Vaticano. Ele viu, um por um, todos os papas que viriam a liderar a Igreja até o fim dos tempos. São 112 lemas latinos, curtos, simbólicos, que indicam de forma enigmática traços de cada papa desde o ano de 1143. Esses lemas permaneceram ocultos por séculos. Só foram publicados em 1595 por Arnold de Wion, um monge beneditino, em seu livro Lignum Vitae. Desde então, teólogos, historiadores e estudiosos da profecia têm debatido sua autenticidade. Mas o que impressiona é que muitos lemas parecem realmente coincidir com eventos, símbolos e até brasões de diversos papas da história. O primeiro papa da lista de Malaquias é Celestino II, eleito em 1143. De lá para cá, os lemas seguem uma linha surpreendente. Por exemplo, para o Papa João Paulo II, o lema era De labore solis, do trabalho do sol, que muitos associam ao eclipse solar ocorrido em seu nascimento e também em seu funeral. Coincidência? O penúltimo papa da lista é Bento XVI, com o lema Gloria Olivae, a glória da oliveira. Alguns apontam que os beneditinos, ordem à qual ele pertencia, eram também chamados de ramo da oliveira. O lema então parece se encaixar. E então vem o Papa Francisco. Mas aqui algo muda. Não há um lema curto. Apenas uma descrição longa e sombria. Na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano. Segundo a profecia, ele apacentará o rebanho em meio a grandes tribulações. Depois virá o fim. Mas espere, o nome de batismo do Papa Francisco é Jorge Mário Bergoglio. Então por que associá-lo a Pedro, o Romano? Aqui começam os debates. Alguns afirmam que ele não seria Pedro, o Romano de fato, e que ainda viria outro Papa. Outros acreditam que Pedro não seria literal, mas simbólico, uma alusão ao primeiro Papa, São Pedro, e a volta às origens. E Romano indicaria o papel restaurador de Francisco em tempos de crise. Durante seu papado, Francisco enfrentou divisões internas, escândalos e uma crescente secularização mundial. Ele promoveu reformas, acolhimento e justiça social. Mas também foi acusado por setores mais conservadores de enfraquecer tradições. Teria sido ele o Papa das Tribulações? No Apocalipse, capítulo 13, fala-se da besta que emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. Muitos associam esse símbolo a um poder político-religioso global, que engana com a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Em paralelo, alguns estudiosos veem nisso um reflexo da corrupção dentro das instituições religiosas nos últimos tempos. Outras profecias marianas, como a de Fátima, também apontam para um tempo de grande sofrimento na Igreja, com um Papa sendo perseguido e a cidade de Roma em ruínas. Em 2000, o Vaticano divulgou a terceira parte do Segredo de Fátima, mencionando um bispo vestido de branco, caindo sob uma chuva de balas. Mais uma coincidência. Se olharmos ao redor do mundo hoje, vemos cristãos sendo perseguidos, igrejas sendo destruídas e a fé sendo constantemente desafiada. Em alguns países, expressar a fé cristã pode custar a vida. As tribulações da profecia de São Malaquias parecem não ser apenas simbólicas, mas reais, presentes, intensas. Desde os primeiros séculos, os cristãos acreditam que antes da volta de Jesus, haveria uma grande apostasia, a manifestação do anticristo e sinais nos céus e na terra. O apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2 que o homem da iniquidade será revelado e enganará muitos. Teria a liderança religiosa um papel central nesse processo? O anticristo, segundo a escatologia cristã, será uma figura carismática,
com aparência de paz, mas que trará engano. Ele seduzirá o mundo com palavras doces e uma falsa unidade. Alguns acreditam que ele usará uma estrutura religiosa para alcançar seu poder. A profecia de São Malaquias pode estar apontando para esse tempo. Em muitas nações, o cristianismo vem perdendo força. A fé está sendo substituída por ideologias, filosofias e relativismo. Há uma espécie de esfriamento espiritual previsto por Jesus em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Além da queda moral, a Terra tem enfrentado fenômenos intensos: pandemias, guerras, terremotos, eclipses, tsunamis. Esses sinais são frequentemente citados como prenúncios do fim. Em Lucas 21:11, Jesus alerta: haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais do céu. A Bíblia também nos adverte que nos últimos dias, muitos falsos cristos surgiriam. Nem todo líder religioso seria fiel ao Evangelho. Por isso, alguns estudiosos sugerem que o último Papa não seria apenas o fim de uma era, mas o início de um juízo sobre o sistema religioso que se afastou da verdade. Em Apocalipse 17, lemos sobre uma mulher vestida de púrpura, sentada sobre uma besta, embriagada com o sangue dos santos. Ela é chamada de a Grande Babilônia. Muitos intérpretes veem aqui uma referência a um sistema religioso mundial corrupto. A cidade de 7 colinas mencionada no texto é entendida por muitos como Roma. São Malaquias encerra sua profecia com estas palavras: o juiz terrível julgará o povo. A figura de Cristo como juiz ressurge em Apocalipse 20, onde todos os mortos são ressuscitados para o julgamento diante do trono branco. Esse é o fim das eras humanas e o começo da eternidade. A Igreja Católica, oficialmente, não reconhece a profecia de São Malaquias como autêntica. Ela considera o texto como de origem duvidosa, surgido apenas em 1595 e sem provas históricas de ter sido escrito no século XII. Ainda assim, o fascínio popular pela lista continua. Mesmo entre os católicos, a morte de um papa sempre traz questionamentos profundos. O que virá agora? Quem será o sucessor? Estamos perto do fim? A sucessão papal carrega um peso espiritual, político e profético que impacta o mundo inteiro. O período chamado de sede vacante começa agora. Os cardeais do mundo inteiro se reúnem para o conclave, e após orações e votações, um novo papa será eleito. Mas e se este novo papa for de fato Pedro o Romano? O mundo está preparado? A Bíblia fala de uma grande apostasia antes da volta de Cristo. Em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Seria essa a crise espiritual que a profecia de São Malaquias antevê? O número 112 é simbólico. Representa a plenitude, fechamento de um ciclo. Curiosamente, no Apocalipse, vemos múltiplos de 12. As 12 tribos, os 12 apóstolos, os 144 mil selados. Será que a escolha de 112 papas indica um ciclo divinamente estabelecido? Mesmo com todo esse cenário sombrio, a profecia termina com esperança. Depois da tribulação, depois do juízo, virá o reino de Deus. Jesus retornará. Em Mateus 24:30, lemos: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Roma, a cidade das 7 colinas, desempenha papel central nas profecias. O Apocalipse fala de sua destruição. Alguns creem que isso é literal, outros veem como simbólico, a queda de um sistema religioso e moral corrompido. Mas o alerta está ali. Independente da profecia se cumprir nos detalhes ou não, a pergunta que fica é: como está a nossa fé? Estamos preparados para os tempos difíceis? Nossa confiança está em instituições humanas ou em Cristo? A volta de Jesus é certa. Ele prometeu: e não virá mais como cordeiro, mas como leão. Não virá mais para ser julgado, mas para julgar. O rei está voltando, e toda a criação geme por esse momento. Apocalipse 21 descreve a nova Jerusalém. Não mais lágrimas, nem dor, nem morte.
A esperança cristã não está no medo do fim, mas na glória que virá. A profecia de São Malaquias, com todas as suas dúvidas, aponta para esse clímax, o reencontro com Deus. Se este for mesmo o fim, se estivermos diante do último Papa e do início da grande tribulação, o tempo de se arrepender é agora. Jesus disse: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Este é o momento de buscar a Deus com todo o coração. A profecia de São Malaquias, verdadeira ou não, nos convida a refletir. Estamos vivendo os últimos dias? Talvez. Mas mais importante que isso é estar pronto, porque um novo Papa virá. E um novo reino também. Que possamos ser achados fiéis no dia da volta do nosso Rei. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Inscreva-se no canal para receber mais revelações como essa. Ative o sininho para não perder nada, porque os sinais estão aí. E o tempo está se esgotando. Juntos vamos despertar uma geração para o retorno de Cristo. Você faz parte disso. Nos vemos no próximo vídeo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.